Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Estamos aqui nesse Evangelho de Luz para falar sobre a visão espírita da morte, dar aquela finalizada que não terminamos na outra semana, mas também nos reunirmos, nos congregarmos em torno do Evangelho de Jesus. Bom dia, Cláudia, como que você está, minha fiel escudeira? Isso é muito bom, né? Estarmos entre amigos, falarmos sobre a mensagem de Jesus, para refletirmos, para internalizarmos e vivê-la, porque estamos aí há 2000 anos com ela e ainda temos muita dificuldade em vivê-la, em trazê-la para o nosso interior. E a doutrina espírita, que é o reviver de Jesus, que é falar sobre ele, sobre tudo que ele viveu e mostrar, para nós toda essa vivência de uma outra perspectiva. E o Evangelho no Lar, ele tem esse fundamento, Estarmos falando sobre isso, conversando sobre isso. E, acima de tudo, a família reunida, Isso é muito importante. Então, nós vamos começar lembrando a todos que temos aí uma grande tarefa. Bom dia. Não sei quem está pelo Centro Espírita Vovô Nestor, mas bom dia. E aí nós estamos com essa tarefa, gostosa, que é aí esse encontro aí de sexta-feira, que é tão bom. E nós vamos começar a ler o livro, Palavras de Vida Eterna, que é aí do nosso Chico, E que retrata muito o que ele nos ensina, Então, comecemos. Só um minutinho que tem um problema técnico aqui. Edna, bom dia. Como que você está? A gente organiza, mas dá os problemas técnicos. Então nós vamos, em vez da palavra de vida eterna, vamos ler aqui Fonte Viva do Chico, psicografia dele, e do autor Emmanuel. Anti-objetivo. Para ver se, de algum modo... Adriana, não há problema não, é muito bem-vinda aí, eu sei dar problema mesmo. Na entrada. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Paulo. Então, quer dizer, o objetivo de Paulo era a ressurreição. Alcançaremos o alvo se mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo, planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto
no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo. O usuário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delinea a vil nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, sobre Paulo buscá-lo, em meio às compreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno prêmio. Isso também para a nossa família, né? Se queremos uma família evangelizada, temos aí que buscar ter como objetivo e trabalhar para isso. Então vamos pedir a Deus, que é o Senhor da vida, que nos fortifica, nos ampara, para essa conversa. Conversa essa que vamos ter em nome de Jesus, nosso divino amigo, para bem compreender sobre a morte, para nos preparar, para nos amparar no momento que ela ocorrer em nossas existências. Senhor, nos abençoe, nos fortaleça, Senhor. Ajude-nos a superarmos o homem velho, para que o homem novo, Senhor, se resplandeça. Mestre Jesus, divino amigo, que suas mãos possam estar entrelaçadas com a nossa, fortalecendo-nos na caminhada, que não nos percamos dela, Senhor, que não percamos o objetivo que estamos aí destinados, que não nunca na nossa vida nos deixemos nos prender por ilusões, por desânimos. Nos fortaleça, Senhor, hoje e por todo sempre. Então, vamos nós aqui voltar àquele assunto sobre a morte, que nada mais é que a desencarnação. Então, desencarnar é voltar ao mundo espiritual, à condição de espírito. O que morre é o corpo material, não o corpo espiritual. Então, lembrando, né, nós estamos fazendo uma retrospectiva da conversa da semana passada. Então, essa nomenclatura desencarnação, então é o processo pelo qual o espírito se desprende do corpo, porque a vida cessa. E quando ele retorna para o mundo espiritual, ele retorna com o seu perispírito. Então, é o espírito junto com o perispírito. Então, esse desprendimento se dá de forma gradativa, se processa dos pés para a cabeça, porque esses laços já vão ficando mais rotos, né? Já vão se desfazendo. Então lembre-se que o último laço
que nos prende ao corpo físico é aquele pelo centro de força coronário, que fica aqui na cabeça. E é interessante, isso é importante lembrarmos, que na hora desse processo, o espírito, o ser imortal, tem uma visão panorâmica de toda a sua vida, de todo o seu desenvolvimento terreno, o que ele fez, como ele fez, né? O que fez de bom, o que fez de errado. Cleci, é um bom tema, né? Porque quem não está tendo que viver isso, né? Todos nós estamos aí aptos, né? E é bom que estejamos aí preparados para essa situação. E nessa visão panorâmica, o espírito relembra os fatos mais marcantes da sua caminhada. Então é bom, né, nós termos aí na nossa vida bons fatos para relembrar, boas situações, mas não são só essas. Agora, a alma, né? O espírito, ele tem consciência de que está acontecendo o seu desencarne? Vai depender da sua condição espiritual, moral, né? A morte sempre vai ser resultante da vida, como ele viveu na vida. Agora, há sempre uma perturbação espiritual. Por quê? Porque o espírito estava vivendo até então na condição terrena, ele vivia aqui, e agora ele vai retornar ao mundo espiritual. É como se a gente estivesse num quarto escuro, todo escuro, e fôssemos para a luz. Não temos aquela perturbação momentânea de adaptação à luz? Assim também ocorre com o espírito, que pode ser uma perturbação pequena, de pouco tempo, uma perturbação maior, porque antes esse espírito se manifestava através de um corpo material. E esse corpo material, nós usávamos nele os sentidos. Bom dia, Danila, que bom vê-la aqui. E os sentidos eram olfato, paladar, visão, audição, tato, né? E o espírito não mais possui esse corpo material. Então ele vai se manifestar através desse corpo perispiritual, ou o corpo espiritual, como Paulo, né? O apóstolo, né? Dos gentios, vai denominar nas suas cartas. Então, agora, como a gente melhora essa perturbação? Bom dia, Oswaldo. Seja bem-vindo aí à nossa conversa do Centro Espírita Vovô Nestor. Seria sempre na prevenção, né? Como a gente poderia prevenir, né? Ter um status com o melhor, né? É o bem. O bem é o que nos favorece nesse momento de desenlace. Ele vai contribuir para que o espírito esteja mais preparado, né? Então, nós temos uma ajuda espiritual, gente. Se no mundo material nós temos ajuda, imagine nesse momento. Por que nós temos ajuda? Porque nós somos filhos de um pai amoroso, um pai que cuida dos seus filhos. E nós temos também amigos, nós temos pessoas da nossa família
que está nos aguardando, que está nos amparando, que está dizendo para nós: venha, você agora está conosco, nós estamos aqui juntos. Mas o porquê que a gente às vezes tem dificuldade de ir? Porque nós estamos ainda apegados, né, às pessoas que estão ficando. Estamos apegados à nossa casa, aos nossos bens que estão lá, que só nós cuidávamos. Estamos apegados ao nosso trabalho. Estamos apegados às nossas posses que estão lá no banco. E tudo isso nós não estamos levando. Nem os faraós da antiguidade podiam levar os seus. Todos ficavam dentro das pirâmides, morriam lá. Os seus, que eram os seus escravos, os seus familiares, todas as posses ficavam lá. Por quê? Porque na morte só pode ir a alma. Aliás, o espírito com o seu perispírito, que é da terra, fica na terra. O que nós levamos na nossa alma, no nosso espírito, é as virtudes, esse bem imperecível. Levamos também as amizades. Por isso que nos é importante ter amigos. Lembre Jesus: conquistai amigos nas riquezas da iniquidade, porque os amigos estarão conosco. São os laços afetivos que construímos. Então, muitas vezes, tudo isso gera um estado difícil para aquele espírito, nesta nova jornada que ele vai empreender, que ele já fez inúmeras vezes, porque ele já reencarnou neste planeta em outros inúmeras vezes, e ele já desenlaçou de corpos inúmeras vezes, só que ele não lembra. Então é importante, né, nós construirmos tudo de bom, de fazer o bem, desapegarmos em vida daqueles que amamos, amá-los, mas saber que eles não estão unidos conosco, não fazem parte da nossa caminhada. Nós estamos como num trem. No trem não é assim? Não tem vários vagões e várias estações? Então tem gente que entra em uma estação, às vezes a gente está mais tempo no trem, às vezes a gente vai descer, né, antes na estação, e os outros vão continuar aí no trem. Então é importante nós termos essa consciência e nunca esquecer que todos nós somos amados, queridos, e não vai faltar essa ajuda. Muitas vezes nós não vamos ter, como se fala, merecimento, mas aqueles que estão conosco, porque não fizemos o bem, mas aqueles que estão conosco vão estar nos amparando. Agora, depois que eu desencarno, eu continuo sendo a Cristina, sendo a Cláudia, Danila, Osvaldo? Sim, continua. A minha individualidade eu perco jamais. E veja, e não é só isso, meu estado moral, estado evolucional, também é a mesma coisa. Então, um segundo depois do meu desencarne, do desprendimento do meu corpo físico, eu penso da mesma forma, eu sou pessimista, eu sou otimista, eu quero agregar, eu não quero agregar, eu tenho pensamentos ruins, pensamentos bons.
eu continuo a ser desta forma. Só que tem um detalhe. No mundo espiritual, para onde eu vou vou residir, vou morar, depende desta situação espiritual. Depende meu desenvolvimento moral. Então, eu vou estar com os meus afins. Então, pode ser que a minha mãezinha, tão querida, não possa conviver comigo no mundo espiritual. Haja visto o que aconteceu com o André Luiz. Né? O André Luiz e em Nosso Lar. Ele não pôde morar com a sua mãe. Ele não pôde estar com ela. Porque eles tinham condições espirituais diferentes. Então, isso que nós temos que observar na nossa caminhada. Qual é a minha condição espiritual? Qual é a condição espiritual do meu esposo, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai? Se eu não a tenho ainda, trabalhemos para conquistar. Nos esforcemos para podermos estarmos juntos. Bom dia, Lívia. Seja bem-vinda. Como é que se comprova esta individualidade, né, da pessoa? Pela sua aparência. O seu perispírito vai ter a aparência da sua última reencarnação. Se o espírito já está numa condição melhor, ele pode estar numa aparência diferenciada, geralmente renovado. Se a pessoa estava doente, com uma aparência saudável, né? Tudo aí. Agora, se a pessoa, né, está lá numa vida difícil, onde ela praticou o mal, né? E ela retorna ao mundo espiritual, geralmente ela vai ter uma autoconsciência e ela vai entender que aquilo não foi bom. E ela vai ficar envergonhada, ela vai querer melhorar. Aquele que já fez vai prosseguir. Então, façamos esse autoconhecimento a partir de agora. E os bebês, né? Já falamos um pouquinho, que pode ser a complementação de uma encarnação. Então, por que a gente perde um bebê tão novo? Uma criança tão nova? Porque geralmente o espírito precisava complementar uma vida anterior e vive só alguns anos, poucos meses, né? Às vezes, o corpo começou a se formar de forma errônea. O corpo não se desenvolveu. Então, o próprio espírito abandona aquele corpo em formação e prepara-se para uma nova tentativa depois de um tempo que a mãe está aí mais restabelecida. Então, a gente percebe isso muito, né? A pessoa está grávida, ela aborta, um aborto espontâneo, e geralmente aquele corpo não estava em boa formação. Então aí também é uma experiência para a família ou para o próprio espírito, né? Querendo retornar e não tem condições. Para a família querendo um filho e não consegue ali, né, gerá-lo. Às vezes também pode ser que é uma prova. Perder um filho jovem, né, bem uma criança ou um bebê, seja uma prova para o reencarnante, para aquele espírito, para valorizar a vida, por conta do seu passado, em alguma situação não valorizou a vida, ou para a família. Também para uma experiência, isso mesmo, Lívia.
Talvez você com 18 anos tinha um corpo ainda muito imaturo para uma gestação, muito nova, né? Então, o seu corpo às vezes não estava preparado para o desenvolvimento pleno daquele ser, né? Então, por isso que às vezes esperou mais um tempo. Tudo que é espontâneo, né? Isso é natural, né? Aquilo que a gente provoca, isso causa um sofrimento muito grande para quem está retornando, né? Porque um filho sempre é uma bênção divina, né? Então nós temos que sempre pensar nisso. Mas e quem não pode ter filhos? E quem não pode, por uma condição ou outra, estar aí grávida, ou uma questão física, ou uma condição social, uma condição de situação? Adote, né? Oi, Suzelene, seja bem-vinda. Adote. A adoção é muito meritória. É um ato de amor, né? Eu adotei 2. Hoje eu tenho 6 netos. Olha como eu falo sempre, a minha vida é uma vida plena. Então, vale a pena. E se às vezes eu não posso adotar dentro de meu lar, adote uma criança, às vezes da periferia, alguém que está numa situação difícil, ajude nos seus estudos, na sua formação moral. É muito importante, porque nós estamos construindo uma sociedade do amanhã e também estamos encaminhando o espírito para o seu pleno desenvolvimento intelectual. Isso mesmo, né, Lívia? Veio o Victor. Geralmente é assim mesmo. E geralmente aborta, é espontâneo, demora 1 ano, 2, né? E aí o espírito reencarna de novo, né? Agora, essa criança no mundo espiritual, né? Esse bebê, se ele vai reencarnar logo, como aconteceu aqui no caso da Lívia, possivelmente ele fique na condição de bebê. E tem locais para ajudá-lo, ampará-lo. E muitas vezes as mães vão, dependendo da condição espiritual, lá para conversar, para se acalmarem, para poderem matar a saudade, né? Então, Deus é misericordioso, Deus é amor, né? Agora, se não, o espírito volta na sua condição adulta, se ele não vai reencarnar tão prontamente, e vai prosseguir a sua caminhada. Mas se a mãezinha desse espírito que voltou à sua condição de adulto for visitá-lo, ele pode modificar o seu perispírito e se apresentar a essa mãezinha como criança, como, né, como um jovenzinho, né? Então aí o da Lívia demorou 5 anos para voltar, mas voltou, né? Que bom, né? Isso é muito bom, porque aquilo que já estava programado, né? Aquilo que já estava organizado no mundo espiritual, tá tudo posto ali. É só esperar o tempo, que é o Senhor, né? Agora eu falei tudo isso porque nós já tínhamos falado, relembramos, tem várias pessoas que não estavam aí, para chegarmos ao velório. Gente, é um momento muito sagrado para o espírito. Ele está voltando para casa. Nós vamos todos voltar para casa. Não há nenhum que vai ficar aqui para a semente, né? Nós vamos voltar para a espiritualidade. E o que é bom, vamos nos reencontrar. Vamos poder estar juntos novamente. Então, como é um momento importante, aquele momento do velório, o espírito ainda pode estar em processo de desencarnação, pode estar ainda atuando os bons espíritos ali, ajudando aquela alma a se desprender
daquele corpo material. E dependendo da sua condição, ele está precisando de ajuda. Que tipo de ajuda? A oração. Ele está precisando ali de sentir esse acolhimento, esse amor. E quem vai dar isso? Nós, aqueles que amamos aquela pessoa, que vivemos com aquela pessoa, que trilhamos um caminho com aquela pessoa, que temos lembranças boas e ruins, como ela também tem boas e ruins de nós. Então, naquele momento, é muito importante estarmos em oração, ajudarmos aquela pessoa querida que deixou algo de bom para nós, com uma posição elevada de nós. Então não é hora de estarmos lá, como é comum, né? Falar de política, falar de futebol, falar das coisas ruins daquela alma. Porque, gente, todo mundo sabe o que tem de ruim, né? A gente não precisa ninguém nos apontar. Pode ser que a gente não tenha, às vezes, muita consciência plena, mas no íntimo a gente sabe o que não tem de bom. Então, vamos todos nós, em velórios, estarmos de forma elevada em oração. Não vai participar daquela turma que ri, que brinca, né? Que não contribui. Isso atrapalha o processo desencarnatório daquele espírito. E ele sente, o atinge, né? Tem uma história que é retratada num livro chamado A Crise da Morte. Essa senhora, ela tinha amigas, e ela conta, porque ela vai escrever isso, né? Que no momento da morte, ela estava lá presente, junto ao seu corpo. Geralmente nós estamos. E as amigas estavam lá. E as amigas, que eram amigas queridas, que ela nunca pensava que falariam mal dela, estavam lá fazendo críticas. E ela diz, né, ela relata que isso a deixou muito triste. Muito. Então ela já tinha uma condição melhor, ela só ficou triste. Mas aquele que não tem, a pessoa se desequilibra. Aí pode complicar mais aquele processo de desencarne. Como que se dá o sepultamento, né? É aquele momento difícil, né? Que a gente abre o caixão próximo a, né? Ali é o último adeus, o derradeiro, que a pessoa já vai ser aí sepultada. Então nós temos que ter cuidado também lá, né? Não se jogar em cima do caixão, né? Não ter choro, porque o que foi feito, foi feito. E lembrem-se, aquilo que não foi feito agora, nós podemos refazer. Porque lembre-se, Deus é Deus de amor, de união. Ele une todos nós através dos seus laços, né? De misericórdia. Então, se perdoe também, se você não foi aquilo que a pessoa esperava para ser. Se você não disse para ela que você a amava. Se você não mostrou com palavras, atos esse amor. Lembre-se disso, haverá um reencontro. Vocês poderão dizer isso, porque é um dos maiores sofrimentos, não poder dizer para o outro que amamos, mas também, diante desse conhecimento agora, aproveitemos. Vamos dizer
para as pessoas que amamos mesmo. Vamos ter cuidado por ela, porque quem ama cuida. Vamos fazer algo que a alegre, né? Porque às vezes a gente é tão egoísta, ficamos tão centrados em nós mesmos. Porque, amigos, ninguém sabe a hora da partida. Podemos perder alguém de uma hora para outra, e mesmo nós podemos partir agora, nesse momento, todos nós. Então vamos deixar naquelas almas que nos acompanham estas marcas de amor, que eles saibam todo o carinho, toda a atenção, todos os sentimentos que nós temos, os melhores sentimentos em relação a eles. Isso é muito importante. Não vamos lembrar disso só na hora que a pessoa está num caixão ou está indo embora. Isso é importante. Mas nós temos uma vida que podemos planificá-la, podemos tê-la com muito amor. E agora pensamos na questão do cemitério. Cemitério, por definição, é onde estão, né, aí os túmulos, onde estão os corpos que se decompõem. Mas não podemos esquecer que os espíritos muitas vezes ficam ligados aos seus corpos, não perispiritualmente, porque já houve o desenlace, mas emocionalmente, porque o espírito, né, não quer ir embora, ele fica temeroso por essa outra etapa que está começando. Ou ele não se preparou para aquele momento, ou ele está ali não ouvindo o apelo daqueles que o amam, que estão ao lado dele. Ele não se abre para estar com os seus, né? Ele não percebe a presença dos bons espíritos, ou ele não quer mesmo, ele quer ficar lá. Tem uma historinha do Chico que ele foi ao cemitério e ele encontrou um comerciante muito famoso da sua cidade, preso ao seu túmulo, ao seu caixão. E o Chico conversa com ele, porque ele tinha uma vidência, né? Ele via como eu vejo vocês. E ele não quis ir embora com o Chico. Não, quero ficar aqui, aqui que eu fico. Então percebam, né, que o cemitério é um local que temos que ter muito o quê? Respeito, oração. Eu vou falar, eu já disse que eu quero ser cremada. Então, a cremação hoje é comum, né? Não era tanto. Inclusive, fiz até um plano com cremação. Não quero ser enterrada, né? Eu tenho um certo pavor. Vai que eu acorde, né? Que era comum no passado. Hoje não, né? Mas, no passado, as pessoas tinham estados de consciências alterados e parecia que estavam na morte. Então, eu por desejo não quero. Então, como deve ser o procedimento? E olha que interessante, Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico, lá em meados da década de 50 do século XX, disse que era importante esperar 72 horas para cremar. Ele já está falando da cremação. A ciência hoje diz isso. Aguarda-se 72 horas para a cremação, né? Então, o que a gente precisa, né? Realmente ter certeza e deixar tudo pago, porque cremar é muito caro, né? E aí, essa cremação
vai ser feita, mas o espírito tem que preparar-se. Ele não pode entrar aí numa situação sem estar preparado, porque se ele não estiver preparado, ele pode participar de toda essa cremação, estar aí, né? Eu vou pedir para Elisa e para a Maria não comentarem, não fizerem esses comentários. Aqui entra quem quiser. Vocês não são obrigadas a estarem aqui, mas eu gostaria que vocês respeitassem o nosso grupo, porque vocês são pessoas queridas e nós não queremos aí, né, ter nenhum sentimento desagradável com vocês. Por favor, respeitem, porque nós estamos respeitando vocês. Vocês não precisam estar aqui no nosso grupo. Está ok? Elisa e Maria de Lourdes, né? Então, só deixa eu resolver aqui, pessoal, da Elisa. Então, voltando aí a nossa conversa, então vamos nos preparar, né, para a questão da cremação. E também tem a questão do transplantes de órgão. A pessoa, pessoal, tem que estar preparada também. Porque se a pessoa não tiver em vida consciência que ela precisa doar, né, ela, quando morrer, ela vai participar disto. E veja, ela vai ficar desequilibrada, porque ela vai perceber que ela está o quê? Tá perdendo órgãos. E olha o desequilíbrio que ela vai entrar. Então é muito importante que a cremação, transplantes de órgão, sejam realmente conscientes de consciência, não algo de improviso. Que o espírito tenha esse desejo, essa preparação, certo? Então, completando aqui a nossa conversa da manhã, nós vamos fechar aqui com a frase do Chico: a morte é a mudança completa de casa, sem a mudança essencial da pessoa. Então, que essa conversa possa mesmo ser muito elucidativa para nós, para que nos preparemos, principalmente com os nossos. Então agora, finalizando o nosso evangelho, lembrando que a finalidade dele é que todos nós aqui, em casa, possamos desenvolvê-lo, escolhendo uma hora, um dia, um local, né, para que possamos estudá-lo, estando com a família ou não. Lembrando que quando a gente desenvolve o evangelho em nossas casas, o ambiente espiritual fica mais amparado, fortificado, porque é o convite de Jesus para as nossas casas, né? Então, façamos uma leitura, uma oração, uma conversa como a gente tem feito aqui e depois uma vibração. Que vocês possam fazer em suas casas, né? Com muito carinho e muito amor. Verão como isso ajudará vocês dentro do relacionamento, né, afetivo de seus lares. Então agora vamos orar. Orar para que Deus, o nosso Pai Criador, possa estar com todos nós, possa estar em suas casas, possa estar com a sua solicitude para com vocês, com todos nós,
Que Jesus, o nosso divino amigo, esteja conosco. Maria, Mãe Santíssima, né? Tão querida também, que o seu laço de amor desça sobre nós. Nós estamos aqui com uma água, também podem colocar. Esta água pode ser fluidificada, mas lembrando que devamos colocar só quem realmente tem necessidade, que está precisando, porque são recursos espirituais que devem ser usados, né, com muita parcimônia, certo? Então, obrigada, Cresci. Que bom que ficou claro, né? É um tema sempre tão difícil, né? Mas que precisamos falar sempre. Então vamos rogar ao Senhor da vida por esse momento que todos nós estamos aqui, que todos nós juntos, em sintonia, possamos rogar a Ele bênçãos para nós, para a nossa caminhada, para que sejamos mais otimistas, mais positivos, para que tenhamos uma vida mais equilibrada interiormente, para que construamos a nossa espiritualidade. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão na nossa casa, que compõem a nossa família, eles que nos toleram, eles que têm paciência conosco, eles que nos ensinam diuturnamente a sermos melhores, que eles possam receber o nosso amor, a nossa paz. Vamos orar pelo nosso planeta, pela essa escola que nos abriga, que nos ensina, que nos possibilita o trabalho de desenvolvimento do nosso espírito. Oremos pelos doentes que cada um de nós tem e tantos outros no mundo. Cada um aqui trouxe o seu doente do corpo, do espírito. Que estas pessoas se sintam fortalecidas, se sintam amparadas. Vamos todos orar para que esta Covid tenha um término, que a ciência, que a presença de Deus no mundo possa finalizar vacinas para que possamos ter uma vida melhor, diferente, mais normal. E vamos orar agora por todos que partiram. Todos nós temos pessoas que partiram. Onde eles estiverem, como eles estiverem, eles recebam de nós um abraço amoroso e que eles possam ter a certeza de que tudo vai dar certo, tudo vai superar, tudo vai passar e que nós estamos aqui pensando neles, amando-os, respeitando-os, estando junto com eles através do pensamento. Oremos também pelos nossos irmãos que se encontram na rua,
necessitados de mãos amorosas para ajudá-los. E vamos finalizar agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, a sua presença, e que nesse momento possam jorrar bênçãos em nossas águas, para que possamos seguir em frente, hoje e sempre. Que bom que todos estão bem. Que bom, Danila, que gostou do tema. Espero que tenha elucidado a você. Sueli, que bom que está aqui conosco. Adriana, é verdade. Que Jesus sempre nos abençoe, né? Sem Ele, não temos a menor condição de caminharmos, de enfrentarmos os percalços da caminhada e, acima de tudo, nos desenvolver para que sejamos cada vez mais aptos, né? Aptos a tomarmos a herança que Deus nos dá. Um abraço a todos, até segunda-feira, que temos aí o nosso encontro de oração de paz. Abraços.